em Cristo como Senhor e Salvador. Então, a princípio, né, começa-se uma perseguição na igreja, nos novos convertidos, a respeito entre judeus e novos convertidos. Eles não aceitam, o judaísmo não aceita, então, essa nova religião que está chegando, segundo eles. Então, tem essa perseguição. Mas, em seguida, é Roma que começa a ficar inquieta com todo esse tumulto que esses cristãos fazem, com todas essas situações que os cristãos criam, e justamente em seguida com Nero, quando ele põe fogo em Roma, né, que a gente só sabe desse episódio, e é justamente nesse momento que ele põe a culpa nos cristãos, né, pelo incêndio de Roma. Então ele cria uma dissensão, uma confusão entre o povo romano, né, em geral, não só judeus, mas toda Roma, e principalmente contra os cristãos que eram naquele momento desse incêndio, é a região onde tinha mais cristãos e tudo mais. Então, por conta desses problemas, tanto entre Roma e esse povo agora, e entre os judeus e também os cristãos, começa toda essa perseguição, e nesse momento aqui, no caso de João, é Roma. Ele está indo contra, na verdade, o imperador, porque o imperador se diz Deus. Lembra quando nós falamos lá em Daniel bastante de que todo imperador, ele se acha Deus e ele quer ser adorado? Então, todos os discípulos de Jesus no primeiro século, eles têm um grande problema porque Roma, principalmente, que é o império que está regendo aquele momento da história, ele tem os seus imperadores e esses imperadores, eles se dizem Deus. Então, se não me engano, a palavra César, né, significa essa questão de ser um deus, todos esses codinomes que os imperadores usavam naquela época em Roma, diz respeito a eles serem deuses, estavam aclamando esses homens. Então, toda vez que um imperador chegava diante do povo, ele era aclamado como um deus. Ave César, né? Como se fosse o nosso Deus, né? Olha, César seja bendito. Então, eles usavam todos esses tipos de aclamação para o imperador. E aí, quando chegava diante dos cristãos, o que os cristãos faziam? Eles não se reverenciavam, né? Eles não se dobravam a esses imperadores. Então, isso trazia muita confusão e trazia muita perseguição para os cristãos nesse momento do primeiro século. Então, aqui é Roma que está perseguindo João. E ele, então, está sendo exilado na ilha de Patmos. E isso acontece, então, nesse momento. Tá bom? Deu para responder aí? Aqui é Roma. Nesse momento da história, é Roma que está perseguindo mesmo, ok? Então, ele diz que por causa do testemunho e da palavra de Deus é que ele está exilado, ele está preso. Então, mais uma vez, vou deixar aqui um adendo para que a gente pense se os nossos primeiros apóstolos, se os homens que vivenciaram Jesus de forma muito, muito pessoal, estiveram com ele, se essa era a igreja que estava nascendo nesse momento da história, e Deus amava demais essa igreja que estava nascendo, porque era justamente o processo que Deus tanto desejou durante toda a história, que o seu filho morresse na cruz, para que através disso o povo tivesse salvação, tanto judeus quanto gentios. Então essa igreja ela é extremamente amada, e por ela ser extremamente amada e desejada pelo próprio Deus e por Jesus, a morte dele era por causa disso. Quando a gente ama muito, 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 muito uma pessoa, a gente quer que ela sofra, a gente quer que ela padeça, a gente quer que ela morra, né? Qual que é a opinião de vocês? Quando a gente ama muito alguém, a gente quer que ela passe por isso? As cabecinhas não. Negativo. Mas então a pergunta fica no ar. Por que Deus permite que os seus apóstolos, que a primeira igreja então sofra essa perseguição? Por que Deus permite que eles venham ser mortos, como foi o caso de Estevão, o primeiro mártir, a primeira testemunha, né, a falar e ser morto instantaneamente? Por que isso aconteceu no primeiro século, então?
E aí vem a minha pergunta, eu vou responder para vocês, mas vem a minha pergunta. E por que que os cristãos hoje do século XXI têm uma pregação extremamente, eles chamam, né, os teólogos, escapista, que diz que os crentes do século XXI, a última igreja, ela é tão amada por Deus que ela então não vai passar pela grande tribulação. Entende o que eu estou querendo dizer? A primeira igreja são os apóstolos, são os discípulos que andaram com Jesus, são os primeiros novos convertidos. Então, é uma igreja extremamente cheia de poder, justamente por causa da ação do Espírito Santo que está de forma tremenda atuando na vida desses homens. Eles são cheios do Espírito Santo, a palavra de Deus diz, e eles saem operando milagres e multidões são salvas. Na pregação de um é 5.000, na pregação de outro é 3.000 e assim sucessivamente. A igreja cresce, se expande, mas em seguida começa toda uma perseguição, inclusive de morte, tá? Então, ao meu ver, olhando para a palavra de Deus e olhando para tudo que nós lemos em Daniel, inclusive, que também houve essas fases de muita perseguição, então eu não consigo ver a visão desses teólogos que dizem que a igreja não vai estar na grande tribulação. Nós vamos ver bastante isso agora aqui em Apocalipse. Não existe essa possibilidade para mim, queridos. Dentro de Apocalipse nós vamos ver isso, e eu estou falando isso porque essa é a minha reflexão. Quando eu olho para esses martírios, quando eu olho para essas mortes, quando eu olho para essas perseguições do primeiro século, eu não consigo ver um Deus que ama mais a igreja do século XXI e por isso vai tirar ela antes da perseguição do que ele amava ou amou essa igreja do primeiro século. Conseguiram entender o que eu quis dizer? Então, essa visão de que a igreja vai ser tirada antes da grande tribulação, nós vamos ver isso dentro de Apocalipse, dentro de Tessalonicenses, ela é uma visão distorcida. Por quê? Porque esses teólogos que dizem isso, eles estão dizendo isso baseado em alguns versículos que eles tiram do contexto, dizendo que a igreja não vai sofrer na grande tribulação. Pode falar, Ivaldo. Só fazendo uma referência, mas é porque esse sofrimento que virá durante a grande tribulação é um sofrimento que a humanidade nunca viu, não é qualquer sofrimento. Sim. Sim, é exatamente isso. Esse é o que Mateus falou quando nós lemos, né? E Apocalipse vai falar também um pouco disso, de algo que realmente a terra nunca viu, né? Um sofrimento tamanho, nem nos dias de Noé, vamos dizer assim, ou nem em outro momento da história se viu. Por quê? Por que que isso vai ser tão forte em todos os aspectos? Porque, na verdade, nós estamos falando do fim. É realmente aquele homem totalmente encarnado, então o anticristo não é mais uma tipologia, ele vai ser realmente o próprio Satanás, vou falar dentro, mas não era bem essa palavra que eu queria dizer, encarnado, né, num homem, então com todo o seu poder, com toda a sua, com todo o seu poderio, né, então por isso que a intensidade dessa grande tribulação é tão grande, porque nós temos agora o nosso adversário, o nosso maior adversário, com todo o seu poder liberado para esse tempo. Então, nós vamos ver várias passagens, eu não quero me ater nisso, porque é de outra coisa que a gente vai falar hoje, mas isso tem a ver com essa questão do se a primeira igreja, como João está dizendo aqui para nós, eles foram martirizados, eles foram presos, eles foram de diversas formas perseguidos, e eles eram a primeira igreja cheia do Espírito Santo e cheia do poder de Deus e operavam grandes milagres. Eu não consigo ver diante dessa reflexão que eu faço, estou falando que essa reflexão é minha, tá, queridos? Mas nós vamos ver muitos versículos falando sobre essa questão da igreja estar na terra durante esse período. Mas essa foi a pergunta que eu me fiz, por isso que eu estou colocando isso para vocês. Por que que Deus amaria mais a minha vida e a sua do que amaria a vida desses homens que nós estamos falando aqui, que todos eles praticamente morreram de alguma forma martirizados por causa da pregação do evangelho. Então não quer dizer que todo mundo no final dos tempos vai morrer dessa forma, também não é isso
que a Bíblia diz, ok? Mas nós sabemos que nós estaremos aqui e que nós passaremos por isso. Só vou abrir mais um parênteses, bem rápido, e a gente volta aqui para a palavra. Lembrando que nós temos tanto no primeiro século, quanto nos últimos dias, algo que nós já falamos aqui também, que a gente vai ressaltar em outros momentos. Joel 2:28. E derramarei do meu espírito sobre toda carne. Então, assim, a ação do Espírito Santo vai ser intensificada também nos últimos dias. Então, da mesma forma que nós vimos um avivamento de forma sobrenatural nos primeiros dias, no primeiro século da igreja, e a igreja foi grandiosa, e a igreja foi maravilhosa, e ela foi gloriosa naquele momento, nós também teremos nos últimos dias isso. Então, a gente tem um paralelo muito tremendo do que Deus vai fazer. Por um lado, nós temos o anticristo, extremamente poderoso e reinando sobre a terra, liberado para reinar sobre a terra, e ele tem um tempo contado para isso. E nós temos uma igreja que está recebendo de Deus um poder que ela nunca havia sido liberado para ela. Então, esse grande avivamento que a igreja espera para esses últimos dias, que a palavra de Deus diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, assim, o derramar de Deus sobre a igreja, sobre as virgens prudentes, vai ser algo sem medidas também. Então, nós temos esse grande paralelo aí de uma igreja gloriosa nos últimos dias e uma perseguição muito forte, que para mim é exatamente o reflexo de Atos novamente. Então, é como se nós fôssemos ter um repeteco, né, de Atos 2, ou de todo aquele momento de Atos 1 até Atos 28, né, se não me engano. Então, é como se a igreja fosse viver novamente os mesmos, o mesmo tempo glorioso e o mesmo tempo de perseguição também nos últimos dias, tá bom? Então, só lembrando, mas a gente vai entrar bastante nisso no decorrer aí de Apocalipse, e depois quando a gente também falar um pouco em Zacarias. Então, fiquem tranquilos aí que tem bastante coisa boa aí para nós. Vamos voltar aqui, versículo 10. No dia do Senhor, eu achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia. Então, ele diz assim, no dia do Senhor, achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte. Então, só vou falar o que a gente acha aí na teologia, para vocês terem uma ideia. Afinal de contas, nós estamos dentro de um curso de teologia básica, então o que eu posso trazer de informações básicas para vocês, a gente vai sempre trazer. Quando esse versículo começa no dia do Senhor, nós temos duas vertentes falando sobre esse momento que João está dizendo. Não sei se na Bíblia de vocês, em alguma, está esse dia com letra maiúscula. Tem alguém? Se tiver, só fala um oi aí no áudio. Ou se a maioria está com letra minúscula, como está na minha. Tem alguém com letra maiúscula? Esse do versículo 10, no dia do Senhor. Tem alguém com letra maiúscula? O dia, a palavra dia? Não, né? Eu acredito que quase que em 100% das Bíblias esse dia está com letra minúscula. Então, existem duas vertentes dessa frase de João, e eu vou falar para vocês. Uma delas seria como se esse dia aqui fosse o dia da volta de Jesus, o dia do final dos tempos, o dia dos últimos dias. Essa é uma vertente que alguns teólogos usam, como se no dia do Senhor, é como se Deus tivesse levado João ao dia final, aos últimos dias, tá? Mas aí esse dia teria que estar com letra maiúscula, porque quando na Bíblia fala o dia do Senhor será como, né? Então, vocês podem perceber depois, se vocês pegarem outras passagens, vai estar com letra maiúscula, quando fala sobre esse dia do Senhor, sobre esse fim dos dias, né? Sobre o dia que Jesus virá. Então, quando fala sobre isso, está falando com uma letra maiúscula, o dia. Mas aqui é letra minúscula. E aí uma segunda vertente da teologia diz que ele está falando sobre o sábado, sobre o Shabá para os judeus, né? Porque ele fala no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor para o judeu? O dia para o Senhor
do Senhor para o judeu é o sábado, é o Shabat deles, né? Então, quando se fala de judeu, fala-se do sábado, do dia do descanso, do dia em que eles paravam tudo para adorar a Deus. Então, a gente não tem uma exatidão de análise desse versículo, mas eu tô falando isso para vocês porque é o que a gente acha, se a gente vai ler alguns comentários bíblicos, ou se a gente vai ler algum livro sobre escatologia, falando sobre esse versículo, eles mostram essas duas vertentes. Eu fico mais com essa questão de poder ser um sábado, ok? O dia, então, que João está tendo esse início do livro de Apocalipse. Mas eu não acredito também que seja só isso, porque a revelação de Apocalipse não é dada para João num só dia, né? Então, tudo isso que João escreve, todas essas visões e tudo que nós vamos ler dentro de Apocalipse, Deus não dá para João em um dia só. Então, é como se ele estivesse dando um momento de início dessa história, mas não quer dizer, pode ser que seja um sábado, que seja o Shabat para os judeus, como pode ser que seja num dia qualquer, né? Num dia Deus veio até mim e trouxe essa revelação. Então a gente não tem essa exatidão disso, tá bom? Mas trouxe isso para vocês porque às vezes a gente acha esse tipo de comentário. Então no dia do Senhor, achei-me no Espírito. Quem tá falando? Oi, pastor, pode falar, por favor. É só que você falou que não foi tudo no mesmo dia? Não. Então passou um tempo para ele receber toda essa revelação? Sim. A Bíblia não traz data para isso, né? Não traz tempo para que isso aconteça, mas muito provavelmente, né? Porque nós vamos ver momentos, né, em que o anjo vem, em que Deus fala, né? Eu imagino que tudo isso que é revelado a João tem períodos de estar, né, com Deus ali, Deus ir trazendo essas revelações. Eu não consigo ver isso tudo num dia só. Não imagino que fosse possível. Assim como Daniel também, lembra quando a gente leu que passava-se no 2º ano do rei Dário, no 3º ano de Nabucodonosor, né? Então Deus ia dando fracionado para Daniel a visão dos últimos dias, e eu acredito que com João não tenha sido diferente. Não que tenha se passado muito tempo, porque João ele já estava numa idade bem avançada nesse momento da história, então muito provavelmente passou-se às vezes semanas, meses, não sei, pouco tempo. Não entendi. Tá? Mas não foi num dia só. Então, no dia do Senhor, achei-me no Espírito. Esse Espírito de vocês está com letra minúscula ou com letra maiúscula? Minúscula. Aí tá maiúsculo ou minúsculo, galera? Com letra maiúscula. Ok. Mais alguém? Maiúscula. Maiúsculo. Maiúscula. Ok. Minúscula. Minúscula, Roberto. Ok. Então, é legal isso, gente. Onde ela está lendo, não estou encontrando. Eu estou lendo Apocalipse 1, versículo 10. Apocalipse 1, versículo 10. Tá bom? Nós estamos. Então, esse achei-me no Espírito é letra maiúscula, ok? É porque ele se acha no Espírito de Deus, né? Como se o próprio Deus tivesse ali, então, junto com João nesse momento. Então, é algo quase que um momento de êxtase espiritual. É um momento onde a presença de Deus invade o lugar onde João está. E ali começa toda essa revelação, todo esse discernimento espiritual de João. Então, esse achei-me no Espírito é justamente como se ele estivesse no Espírito de Deus, ok? Na presença do próprio Deus. E ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas. E aí ele fala o nome das 7 igrejas. Depois a gente vai voltar para a questão das igrejas, então vou pular aqui. Então 7 fala de um número, de um completo, de um todo de Deus. Por isso que ele fala as 7 igrejas.
mas nós vamos falar bastante sobre isso. Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem. Então, essa imagem que vocês fizeram aí, ela fala desse filho de homem, que ele está aonde? Esse homem que vocês desenharam aí, com todas essas particularidades, ele está, na visão de João, ele está aonde? Ele está... Voltei-me para ver, versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre esses candelabros estava esse filho do homem. Então, ele se vira, vamos pensar que eu estou olhando de frente, e ele fala, e voltei-me para ver quem estava falando comigo, porque ele ouve a voz, né, desse que está falando com ele, ele se vira para ver quem está falando com ele, e quando ele se vira, ele então vê não simplesmente um homem, não um anjo, mas a palavra de Deus diz que voltando-me vi 7 candelabros de ouro. Então, além dessa figura que vocês desenharam aí no papel, imaginem 7 candelabros. Sabe a fotinho que eu mandei para vocês aí no WhatsApp um pouquinho antes da aula? Mandei também de propósito para que vocês vissem a foto. Quem não olhou, depois dá uma olhada lá. Então, a visão que João tem agora diante dele é 7 castiçais, 7 candelabros de ouro, e no meio desses 7 candelabros, ele vê essa figura que nós acabamos de desenhar no início da aula. Então, ele vê esse filho do homem com uma veste que chegava aos seus pés, ele tinha um cinturão de ouro ao redor do seu peito, a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas, e tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, e a sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Então, a visão que João está tendo nesse momento aqui do início do livro de Apocalipse é de o próprio Jesus, a visão ali é do próprio Cristo, e ele está no meio de 7 candelabros. Então fala de uma imagem, João está vendo 7 candelabros, ok? 7 daqueles candelabros que tinham no tabernáculo. Essa é a visão que João está tendo. Versículo 17, eu vou voltar aí para o candelabro. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então imagina a visão, né? É muito forte para um homem. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. Então, aqui, o que está falando com João, ele agora fala o que ele está vendo nesse momento. Então, ele fala assim, o mistério a respeito das 7 estrelas e dos 7 candelabros é esse. E ele vai falar o que é, então, essas 7 estrelas e o que é os 7 candelabros. Então, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, se você quiser escrever aí do lado da mão que você desenhou, ou se você quiser pôr a observação aí, esse é o mistério que nós vamos falar agora sobre ele. Então, ele está falando que na mão direita de Jesus tinham 7 estrelas. E essas 7 estrelas são o quê? São os 7 anjos das 7 igrejas, ok? Então, a representação dos 7 anjos das 7 igrejas é a estrela. Então, os anjos, a representação aqui são das estrelas. E as 7 igrejas são os 7 candelabros. Então, aonde Jesus está nessa visão de João? Jesus está no meio dos 7 candelabros.
Jesus está no meio das igrejas. Então, se as igrejas são os 7 candelabros e Jesus está entre, que é o que está escrito lá no versículo 13, começa, né? Entre os candelabros, Jesus está no meio dos candelabros. Jesus está entre as igrejas. E esse entre não fala exatamente só se colocando no meio, no sentido de uma roda e Jesus estar no meio da roda. Não, esse entre fala no meio da. Entende? É como se eu pegasse um sanduíche, né? E pegasse um pedaço do pão e outro pedaço do pão. E aí eu ponho a mortadela no meio. Então, a mortadela está entre o pão, ok? E quando eu vou morder o pão, eu vou morder o pão e a mortadela. Então, Jesus não está simplesmente numa roda e ele está no meio da roda. Não, ele está entre a igreja. Ele está no meio da igreja. Ele está inserido na igreja. Então, essa imagem que João está vendo, ele vê 7 igrejas, que são os 7 candelabros, e ele tem 7 estrelas na mão direita, Jesus, e essas 7 estrelas são 7 anjos, a representação dos anjos da igreja, e Jesus está no meio dela. Ok? Até aqui? Joia? Elisângela, Pode falar, Ivaldo. temos um costume de, quando vamos falar sobre os pastores da igreja, se referir com esse termo, os anjos da igreja. Eu lhe questiono, será que esses anjos são anjos mesmo, seres espirituais, ou ele está se referindo aos líderes religiosos dessas igrejas de Filadélfia? Você vai poder me ajudar nesse sentido aí? Ótima pergunta, Ivaldo, mas que a gente já ia, lógico, falar sobre isso, porque não dá para passar em branco. Então, né? Amei a pergunta. Amor, né, Adriana? Você gostou, né? Polêmica para Elisângela responder. Aleluia. Vamos lá. Então, na verdade, assim, a gente tem uma dificuldade teológica a respeito disso, ok? Existe uma dificuldade no meio teológico. E quando eu falo no meio teológico, queridos, eu não estou falando somente do século 21, tá bom? Quando a gente fala isso, eu não estou falando sobre isso. Os pastores da nossa época, os teólogos da nossa época, Elisângela, que você está falando que tem dificuldade com isso? Não, não é. Quando se pega o contexto da igreja, nesses 2020 anos de existência da igreja, nós temos contradições a respeito disso. Então, alguns dizem ser, sim, os pastores dessas igrejas, os líderes, né? Na verdade, os bispos dessas igrejas, porque na época eram bispos que lideravam as igrejas e não pastores, que eram, na verdade, lembra, se alguém teve já aula comigo, lembra, a palavra bispo, ela significa supervisor, né? Significa um ancião, alguém que já tem experiência espiritual para então ensinar os outros. Então, geralmente, nas igrejas do primeiro século, principalmente, eram levantados bispos, que eram anciãos, homens mais experientes espiritualmente, para poder então ensinar os mais jovens, ensinar a igreja como caminhar como cristão. Então era isso que se levantava. Então, para alguns, esse texto fala sim desses bispos, né? Mas agora eu vou falar a minha opinião, lendo e refletindo um pouco sobre isso, e existe essa base teológica para isso. Isso aqui não está falando sobre pastores, sobre líderes específicos, mas sim sobre anjos específicos para cuidar de cada uma das igrejas. Então, por que eu falo isso? Lembra que nós lemos em Daniel, e acho que tem uma passagem bem aqui no início também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não vou lembrar agora o versículo, mas está bem aqui no início. De que existe um anjo específico lá em Daniel. Quem vai lembrar vai ganhar um presente. Quem é o anjo que cuida de Israel? Miguel. Miguel. Quem respondeu? Débora? Tá alerta aí, Débora? É isso? Então, lembra que fala que Miguel vai guerrear. É o anjo que é enviado para guerrear as guerras de Israel, que vai ser ele próprio que também vai vir quando Jesus voltar para guerrear contra os inimigos de Deus a favor de Israel. Então, se a palavra de Deus está dizendo que existe um anjo
anjo mesmo, um ser celestial com uma patente maior, que cuida de Israel, do povo de Deus. E isso está descrito em vários versículos, principalmente no Velho Testamento, e a gente também acha que agora em Apocalipse. Eu acredito que isso está falando sim sobre anjos específicos que cuidam da igreja. Então, se a palavra de Deus diz que o Senhor, ele acampa os seus anjos ao redor dos que o temem, os livra, que os anjos, eles são servos nossos para cuidar dos filhos de Deus aqui na terra. Então, anjos, principalmente com patentes mais fortes, com patentes maiores, eles têm essa incumbência de Deus, de fazer papéis na terra, ok? Então, ou papéis entre o céu e a terra, em cuidar desse ambiente espiritual. Então, eu acredito que isso seja, sim, esses anjos que eram liberados para cuidar das igrejas ao redor da terra. Por que eu também estou dizendo isso? Porque se vocês forem estudar um pouquinho sobre a palavra estrelas, no contexto Bíblia, no contexto do que a palavra de Deus diz sobre estrelas, sobre a constelação mesmo, né? Nem sei como é que fala, gente. O que é uma estrela, perdão? Você vai ver que a palavra de Deus ela vai citar várias vezes essa palavra num contexto de e caíram um terço dos anjos, né, de Deus para a terra. E em alguns versículos isso é citado como estrelas que caem, né? Então, diversas vezes usa-se. Depois a gente pode trazer um estudo só sobre isso, tá? Tô lançando isso aqui para vocês porque foi a pergunta e eu já ia falar sobre isso. Mas se a gente quiser se aprofundar, a gente precisa pegar a palavra que diz sobre isso e destrinchar isso dentro da Bíblia. E eu não tô falando sem base, tá? É que eu não trouxe isso aqui. Mas eu já fiz um pouco desse estudo para estar falando isso para vocês. Então, a palavra de Deus ela vai falar várias vezes sobre o céu ser abalado e sobre as estrelas caírem do céu. Então, a gente tem essa ilustração para nós. Então, para mim, fala sobre seres espirituais, ok? De que Deus está falando que existem anjos, então, que são ministradores, que são anjos que cuidam de igrejas específicas na terra. Então, existem anjos que são delegados para cuidar das igrejas de Jesus na terra, ok? E por que eu falo isso também? Porque a palavra anjos aqui nesse texto, ela é justamente a palavra no grego angelos, né? Acho que é assim que fala, que é a palavra usada para anjos, ok? Então eu acho que se João tivesse essa inspiração do Espírito de Deus aqui falando com ele, e se isso fosse uma palavra direcionada aos bispos, aos pastores, homens específicos que estão cuidando ali das 7 igrejas, eu acredito, irmãos, que Deus iria inspirar João a escrever com as palavras bispo,